Muito boa noite, está iniciando o programa Destaque Rural, o programa que traz o resumo do dia sobre as principais notícias relacionadas ao agronegócio, economia e também respeito a políticas, tudo que envolve o agronegócio brasileiro. Seja bem-vindo então ao Destaque Rural Notícias. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis. Arrozeiros cobram soluções para problemas históricos da lavoura gaúcha. A audiência pública realizada na Assembleia Legislativa apresentou temas prioritários que serão encaminhados aos candidatos ao governo gaúcho. Mais de 400 pessoas, entre autoridades, parlamentares, representantes do setor arrozeiro e produtores, participaram ontem na audiência pública realizada na Assembleia Legislativa em Porto Alegre, que debateu a difícil situação em que vive a produção orizícola gaúcha, intitulada Fortalezas e Fraquezas da Produção de Arroz no Rio Grande do Sul, conceituação, responsabilidades e propostas. A atividade foi organizada pela Comissão de Economia, Desenvolvimento e Turismo da Casa de Apoio da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul. Segundo a safra de milho 2017-18, será 18% menor do que a anterior. Os impactos da escassez de chuvas ganham dimensão e fizeram a Companhia Nacional de Abastecimento reduzir ainda mais sua estimativa para a temporada. A segunda safra de milho 2017-18, que será quase 18% menor que a anterior, totalizando 55,4 milhões de toneladas, aponta boletim divulgado hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento. Em relação ao número divulgado em julho, a queda é de 1,2%. A companhia aponta que, apesar do desenvolvimento vegetativo da cultura ter ocorrido dentro da normalidade, grande parte da produção foi impactada com a redução das precipitações no final de abril e maio. Além disso, a redução de um pacote tecnológico utilizado nesta safra, uma opção para diminuir os custos da cultura, reduziu o potencial produtivo. Ontem, durante o segundo simpósio Leite Real, organizado pela Cotrijal em Não Me Toque, o pesquisador Wagner Besco falou com a Destaque Rural sobre o manejo das pastagens e do pastoreio. Acompanhe a matéria. Estamos aqui no segundo simpósio do Leite Real da Cotrijal e agora eu vou conversar com um dos palestrantes que acabou de falar sobre o manejo das pastagens e do pastoreio. Bom, então, Wagner, seja muito bem-vindo e eu quero que tu compartilhe conosco, então, os principais pontos desta palestra. Perfeito. Nós chamamos atenção para a importância que o produtor tem nesse processo, aquilo que só ele vai fazer da porteira para dentro. Do fato de que, de acordo com a nossa experiência, hoje a vaca passa fome. O principal gargalo é uma questão de nutrição, quantidade e qualidade. Num sistema que pretende se basear na produção e na utilização de pastagens, o plantio e o manejo dessas pastagens para aumentar o consumo é a chave. Então nós chamamos a atenção de algumas ferramentas e alguns parâmetros que são determinantes para que essa vaca realmente coma aquele alimento que foi produzido, né, e com isso aumente a produtividade. Então queria que o senhor compartilhasse conosco algumas dicas que o pessoal que está assistindo em casa possa depois colocar em prática e melhorar a produtividade. Pensando em alguns pontos importantes, talvez assim o primeiro, mais importante, se nós tivéssemos que falar de jamais rapar a pastagem. Então o ponto de saída, quando que eu devo mover os animais para o próximo piquete? Deixar um resíduo de 28% do ponto de entrada. Né? E o ponto de entrada nós preconizamos como aquele onde as folhas estão começando a dobrar para baixo. Num manual de verão, um milheto, por exemplo, vai ser 70 centímetros, num azevém agora no inverno vai ser 20, 22, então 28% vai dar 5 a 7 centímetros no inverno, 15 a 20 no verão. Então esse ponto de saída é fundamental. Ponto de entrada, folha dobrando. Esses dois parâmetros garantem consumo. Então se eu plantei pasto para todos os animais, eu tenho a plena certeza de que os animais saíram do piquete sem passar fome, porque até o último momento elas tinham pasto à disposição e eu vou movê-las para o próximo piquete e assim eu tenho alto consumo a cada
presença no piquete. E o que ocorre hoje é o produtor não coloca as vacas de noite no pasto e o produtor deixa rapar as pastagens. Ele acha que ele tem que aproveitar a pastagem fazendo rapar. E o que nós chamamos a atenção é quando o pasto está crescendo bastante, dá graças a Deus e toca as vacas para frente, deixa mais pasto para trás e isso aumenta o consumo, aumenta a utilização. É o inverso do que o senso comum manda o produtor fazer. É importante lembrar também que, em caso de dúvidas, o produtor deve consultar o seu técnico, pedir orientações para que tudo ocorra da melhor maneira, digamos assim. Sim, aqui nós estamos falando de uma cooperativa que está investindo em treinamento, inclusive temos a honra de fazer parte desse treinamento da equipe Cotrijal, então são profissionais que estão dominando bastante bem esse assunto. Isso são raras cooperativas no Brasil que têm esse conhecimento e que têm essa prioridade, então eles devem procurar ser sincero com o técnico, fazer aquilo que é combinado, não é fazer o que o técnico mandou, entre aspas, fazer, mas o que ficou combinado. E o técnico saber que uma vez que ficou combinado, aquilo foi feito. É o grande indicador assim, de avanço. E o produtor se sentir à vontade em colocar os problemas para o técnico, não necessariamente sair cegamente a fazer tudo. Discutirem, mas uma vez que tenha um plano, seguir aquele plano. Esse é o segredo. A Destaque Rural transmitiu todo o evento ao vivo e você acompanha as palestras que estão gravadas e disponíveis na página da Destaque Rural no Facebook. Quer diversificar seus investimentos com segurança e rentabilidade? Saiba mais sobre o mercado imobiliário com uma das maiores corretoras no estado. Investimento seguro e descomplicado é na Bortolini Imóveis. Acesse bortoliniimóveis.com.br. Dando seguimento, então, às nossas notícias de agronegócio, Temer sanciona a lei que cria a tabela do frete. O presidente também vetou o trecho que anistiava multas e sanções aplicadas em decorrência das paralisações dos caminhoneiros. O presidente Michel Temer converteu em lei o projeto da medida provisória 832 de 2018, que ficou conhecida como a MP do frete, e instituiu a Política Nacional dos Pisos Mínimos do Transporte Rodoviários e Cargas. A sanção da lei está publicada no Diário Oficial da União de hoje e veio com um veto. Foi retirado da norma o trecho que anistiava as multas e sanções aplicadas em decorrência das paralisações dos caminhoneiros nas manifestações ocorridas entre 21 de maio e 4 de junho de 2018. Na justificativa do veto, o Planalto alegou que o dispositivo enseja renúncia de receitas para o poder público, sem contar que as punições foram impostas por decisão judicial, além de representar ingerência fiscal reflexa entre os poderes. A propositura deveria estar acompanhada de seu impacto orçamentário e financeiro como requisito de validade. A nova lei foi formalizada a instituição de uma tabela de preços mínimos para o transporte de cargas, classificada em 5 tipos: geral, a granel, frigorificada, perigosa e neogranel. Esses valores devem ser definidos e divulgados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, com priorização dos custos referente ao óleo diesel e aos pedágios. Norma que determina a rastreabilidade de vegetais já está em vigor. Novas regras de rastreabilidade de frutas, hortaliças e ervas aromáticas começaram a ser implementadas hoje em todo o país. Até fevereiro de 2020, todos os vegetais frescos destinados ao consumo humano ao longo de toda a cadeia produtiva, ou seja, da produção à venda ao consumidor, passam pela distribuição e estocagem. O principal objetivo da instrução normativa publicada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em fevereiro deste ano, permite o monitoramento e o controle de resíduos de agrotóxicos nos vegetais. De acordo com o Ministério, as irregularidades com agrotóxicos e contaminantes em produtos vegetais, mais comumente identificadas, são a presença de resíduos além do limite permitido.
o uso de produtos proibidos no país e a utilização de defensivos permitidos para uma determinada cultura em outra. As novas normas obrigam que todos os entes envolvidos na cadeia de produção e venda de fruta e hortaliças disponham das informações necessárias para a identificação dos produtores ou responsáveis pelos produtos. Vamos então para as informações de economia. Recuperação da atividade não foi suficiente para repor perdas com greve dos caminhoneiros. A atividade industrial de junho mostra uma recuperação, mas ainda não suficiente para repor as perdas com a greve dos caminhoneiros, prejudicando o resultado do trimestre para a indústria. A avaliação consta do fato econômico elaborado pela Confederação Nacional de Indústrias, a CNI. Segundo o documento, a recuperação não levou a indústria para o ponto onde estava antes da paralisação. A entidade avalia que as incertezas sobre as eleições e a tabela do frete prejudicam a retomada na atividade. Petrobras já recuperou 2,5 bilhões desde 2015, diz Lava Jato. Em cerimônia realizada nesta manhã, a força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba devolveu à Petrobras cerca de R$1 bilhão, recuperados por meio de acordos de colaboração premiada de envolvidos no esquema. É a maior quantia já devolvida à empresa pela operação de uma só vez. O montante, que já está nos cofres da Petrobras, é proveniente de 2 acordos de colaboração. O valor, que ainda está nas contas judiciais, é proveniente de outros 16 acordos de colaboração premiada com pessoas físicas e 3 de leniência com pessoas jurídicas. Há ainda recuperação espontânea de recursos de um dos réus da operação de R$44 milhões. Desde 2015, já foram devolvidos aos cofres da Petrobras 2,5 milhões em 12 ocasiões. Esses números equivalem a 20% do que a Lava Jato deve restituir à estatal, um total de 12 bilhões de reais. Hoje tem coluna do professor Elmar Luiz Floss, do Instituto INSI. Acompanhe. Olá, amigos. A cultura da canola já teve uma área maior em nossa região, como de resto, em todo o estado do Rio Grande do Sul. E houve uma redução, infelizmente, nesse ano, decorrente de alguns problemas das últimas safras, como a falta de chuva no outono, que fez com que a emergência não fosse boa há 2 anos atrás, problema de geada no ano passado, aquela geada grande do mês de julho. Mas ainda há alguns produtores que estão investindo nessa cultura. A canola antigamente era conhecida como a colza. A colza era uma cultura que ainda tinha ácido erústico no óleo e também glucosinolatos no farelo, que são substâncias tóxicas, toleradas apenas em pequenos níveis para os animais. A canola, e esse nome vem do Canadá, ou seja, um óleo de baixa concentração de ácidos, e na Europa, especialmente na Alemanha, é chamado de doble zero, ou seja, zero de ácido erústico e zero de glucosinolato, ela está livre. E é um óleo cujo consumo cresce no mundo cada vez mais, em substituição ao óleo de oliva. O óleo de oliva, sua produção está restrita cada vez mais no mundo, e por isso o preço é elevado. E sob ponto de vista de qualidade nutritiva, valor biológico, o óleo de canola se equivale ao óleo de oliva, só que é muito mais barato de produzir. 1 hectare de canola pode produzir, em média, na nossa região, 2 toneladas de grão. Como tem 40% de óleo, são 800 litros de óleo produzidos por hectare. Um óleo muito bom para a saúde, especialmente para aqueles que têm problema de colesterol. Ainda falta um pouco de tecnologia para essa cultura.
mas ela se insere muito bem no sistema de produção, que é uma cultura diferente da soja, que é uma leguminosa, e diferente das gramíneas que nós plantamos, como o milho no verão, ou no inverno, o trigo, a aveia e a cevada. Na medida que evolui também o manejo, que deve ser feito com muito cuidado, é uma alternativa interessante para implantar a partir do outono, a partir de abril, e depois no verão colocar normalmente as culturas de verão, aquelas de maior importância econômica. Um abraço a todos e até a próxima semana. Quer diversificar seus investimentos com segurança e rentabilidade? Saiba mais sobre o mercado imobiliário com uma das maiores empresas do segmento no estado. Investimento seguro e descomplicado é na Bortolini Imóveis. Acesse bortoliniimóveis.com.br. Vamos então falar neste momento sobre o clima. Na região sul, ar polar provoca forte queda da temperatura. Faz frio com geada no oeste e centro-leste, sul e oeste do Paraná. Muitas nuvens provocam chuva, frio intenso no leste e noroeste do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Previsão de neve nas serras gaúcha e catarinense. Já no mapa ali da região centro-oeste, que você acompanha agora, uma frente fria provoca chuvas a qualquer hora do dia no centro-leste de Mato Grosso e pancadas à tarde no centro-sul e leste de Goiás. Sol entre nuvens, mas sem chuva nas demais áreas de Mato Grosso do Sul e oeste de Mato Grosso. A temperatura diminui e esfria nessas áreas. As cotações: farelo de soja em Ponta Grossa, R$ 1.400, farelo de soja em Paranaguá, R$ 1.420, soja em Passo Fundo, cotado a R$ 83, soja Paranaguá, R$ 90, Rio Grande, R$ 88,50, Rondonópolis, R$ 75,50, milho Passo Fundo, R$ 43, milho Ponta Grossa, R$ 39,50, trigo Santa Rosa, R$ 900, trigo Dourados, R$ 1.030, trigo Cascavel, R$ 1.050 e trigo Carazinho, R$ 900. Arroz em casca em Pelotas, R$ 43,75, arroz em casca Jaraguá, R$ 42,50, boi gordo em Barretos, R$ 144, boi gordo no Rio Grande do Sul, R$ 4,75, boi gordo em Tocantins, R$ 132, suíno vivo no interior do estado, R$ 3, já uma média geral do estado do Rio Grande do Sul, R$ 2,82, já o frango vivo no Rio Grande do Sul está cotado a R$ 2,90 e em São Paulo R$ 3. O feijão carioca em Ponta Grossa ficou cotado no dia de hoje em R$ 70 e o feijão preto em Santa Maria R$ 120. Já o feijão preto em Lagoa Vermelha ficou cotado em R$ 120. Então assim, com as cotações, nós finalizamos o programa Destaque Rural Notícias desta quinta-feira, 9 de agosto de 2018. Lembrando que o programa fica gravado em nossa página no Destaque Rural do Facebook e também no YouTube /Destaque Rural. Muito obrigado pela sua companhia, um abraço a todos e até amanhã. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis.